Bom, essa questão 12 diz que a imagem fornecida por uma câmara escura de orifício mede 8 centímetros. Se tu diminuir a distância 50 metros entre o prédio e a câmera, a imagem passa a ter 10 centímetros de altura, quer dizer, ela aumenta 2. Calcule a distância do prédio e a câmera. Bom, então isso aqui é uma questão muito mais de matemática do que física, tá? Eu não vou fazer o desenho da câmera aqui, a gente sabe que, ó, o tamanho do objeto sobre a distância do objeto é igual ao tamanho da imagem sobre a distância da imagem. Qual é o tamanho do objeto? Não sei o tamanho do prédio. Qual é a distância que o prédio está da câmera? Não sei também. DO. Qual é o tamanho da imagem? 8. E qual é que é o DI? Te lembra que o DI é o tamanho da câmera, tá? Até eu vou fazer aqui, ó, um esboço, né? Tu vai ter um objeto aqui, e aí a imagem desse objeto fica de cabeça para baixo aqui, né? Aí a gente sabe que essa distância aqui é o DO, então essa distância muda. O O, que é o tamanho do objeto, não muda. O DI não muda, porque é o tamanho da câmera, e o I muda. Então, o que muda, as variáveis são o DO e o I, né? O O e o DI não vão mudar. Então, olha só. Se eu multiplicar cruzado aqui, eu achei que o tamanho do objeto vezes a distância da imagem é igual a 8 vezes a distância do objeto. Tá, olha o que aconteceu agora. Eu aproximei 50 metros o prédio da câmera. Tá. Então pega a mesma forma. O tamanho do objeto não mudou. O que aconteceu com a distância do objeto? Ficou DO menos 50. Né? O que aconteceu com a imagem? A imagem passou para 10. E o que aconteceu com o DI? Nada, porque é o tamanho da câmera. Então agora, ó, O vezes DI, aí, né, distributivo aqui, ó, vezes 10, né? Fica 10 DO menos 500. Tá, e aí ODI, né? Eu posso igualar, então eu posso botar 8DO aqui no lugar do ODI. Então 8DO é igual a 10DO menos 500. Aí passa para lá negativo, né? Menos 2DO igual a menos 500. Então a distância do objeto originalmente era 250. Então ele estava 250, claro, e depois reduziu 50, ficou 200, né? Como ele quer a posição inicial, 250. Brasil. Já vou aproveitar aqui o mesmo arquivo e fazer a 13, tá? Olha só. É fácil, mas a gente fica em dúvida, né? O é um objeto fixo. Para que posição deve olhar o observador para ver a imagem de O? Só existe uma imagem de O, né? O objeto, ele está a uma distância aqui do espelho. Então, se tu medir essa distância que o objeto está do espelho, como ele já está na frente do espelho, o ângulo é 90, na mesma distância para trás do espelho está a imagem. Então, aqui está a imagem do objeto. Então, é para cá que o observador olha. Por isso que a resposta é 1. Como é que ficaria o traçado do raio luminoso? Ó? Vou usar a linha aqui, daí eu não faço pontilhado. Ó. Tem uma linha que sai do objeto e vai até o observador aqui. Ó. E aí, claro, né? O certo seria fazer pontilhado aqui, que nem eu ensinei. E aí depois vai ter uma outra linha que vai sair daqui. Opa, não era para mexer. Depois vai ter uma outra linha que sai daqui e vem para cá, né? Esse é o caminho do raio, ó. O caminho do raio, na realidade, é esse aqui, ó. O raio sai, né, do objeto, o objeto emite o raio, ele vai bater aqui no espelho e ele vai ser enviado pro observador. Vou fazer isso aqui, ó. Essa é a linha original, ó. Esse é o caminho do raio original. E aí olha esse observador aqui, ó. Para quem que o observador está olhando? Ó? O observador está olhando para o ponto 1, que é onde está a imagem do objeto. Beleza? E vou aproveitar o mesmo vídeo e fazer a 16. Bom, essa 16 aqui ela é bem chata, tá? Essa 16 é o caso clássico de espelhos e lentes, que eu falei para vocês que tu não consegue fazer se tu não sabe de cor os casos, tá? Tem que decorar o caso. Vamos ver. A distância entre uma lâmpada e a sua imagem projetada. Opa, aqui eu já tenho uma pista, né? Se a imagem foi projetada, ela é real. Quais são os casos que a imagem é real? O primeiro, o segundo e o terceiro.
Diz que a imagem é 4 vezes maior que o objeto. Opa, então é o terceiro caso. Porque no primeiro caso ela é menor, no segundo caso ela é igual e no terceiro ela é maior. Tá, então faz um esboço do terceiro caso. Ó. Eu tenho um espelho côncavo, né? Eu tenho foco, eu tenho centro. Para ser o terceiro caso, eu coloco o objeto entre o centro e o foco, então o objeto fica aqui, e aí a imagem fica grandona aqui atrás. Olha como fazer o desenho é muito importante em exercício difícil. A distância entre uma lâmpada e sua imagem projetada é 30. Quer dizer, o que ele está me dando aqui? Ó? Ele está me dando a distância entre a imagem e o objeto. Essa distância aqui vale 30. Sim, só que essa distância não é nada, né? Que distância que é essa aqui, ó, do objeto até o vértice do espelho? É o DO. E que distância que é essa aqui da imagem até o vértice do espelho? É o DI. E aí, fazendo o desenho, olha o que eu acabei de ver. Que o DI é 30 mais DO. Então, a distância da imagem é 30 mais a distância do objeto. Se eu não tivesse feito esse desenho, eu nunca descobriria isso. Qual é o outro dado que eu tenho? A imagem é 4 vezes maior. O que é isso? Isso é o aumento. Então, aumento é menos d sobre dó. Olha como esse exercício é difícil. Ó. Tu precisa ter todo o conhecimento de espelhos para fazer ele. Porque olha o que acontece agora. Na fórmula do aumento já tem um sinal negativo. Só que como é o terceiro caso, a imagem é invertida. E quando a imagem é invertida, o aumento é negativo. Então, é a gente que tem que colocar o sinal. Então, eu vou ter que dizer que o aumento vale menos 4. Ó, eu vou ter que botar esse menos 4. Aí, menos 4 igual a menos DI sobre DO. Aí, o menos cancela com menos. Aí fica positivo. Porque se eu não colocasse esse menos aqui, o DI ficaria negativo. E o DI negativo é uma imagem virtual. Por isso que essa é uma questão bem técnica. Tá, então olha o que eu descobri ali. Ó. Multiplicando cruzado, a distância da imagem é 4 vezes a distância do objeto. Tá, mas a distância da imagem é 30 mais DO, então eu posso substituir aqui, ó. 30 mais DO igual a 4 vezes a distância do objeto. Passa para lá o DO negativo, fica 3DO igual a 30. Tá, então a distância do objeto vale 10. E aí, se a distância do objeto vale 10, a distância da imagem vale 40, porque é 30 mais DO. Então, olha só, o espelho é convexo, nada a ver, tem que ser côncavo. Convexo só cria imagem virtual. A distância da lâmpada ao espelho é 40, não a distância da lâmpada ao espelho é 10. A distância do espelho ao anteparo é 10, não. O que é o anteparo? Tá? O anteparo é a tela, o anteparo é sempre o lugar onde está a imagem. Sempre quando ele falar em anteparo, ele está se referindo à distância da imagem. A distância da imagem é 40. Tá vendo o que ele fez? Ele inverteu as distâncias aqui na B e na cena. Tá, então agora a resposta é D ou E. E aí a D fala da distância focal e a E do raio. Bom, então vou ter que fazer a outra forma. Olha que questão chata, cara. Você tem que fazer todas as formas de espelhos e ter mudança de sinal ainda. Não tem questão mais difícil que essa, tá? Se tu sabe fazer essa, tu faz até chover para cima. Então, o foco eu quero saber. A distância da imagem é 40. A distância do objeto é 10. Aí eu vou ter que o mínimo aqui é 40, né? Aí vai ficar 1 mais 4. Aí multiplica cruzado, fica 5 foco igual a 40. Fica que o foco vale 8. Se o foco vale 8, o raio vale 16, porque o raio é o dobro do foco. Então, letra E. Bem complexa, tá? Valeu, bom estudo.